Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema Regra de 3 simples, onde nós iremos tratar de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e trabalhar com problemas envolvendo a regra de 3 simples, certo? Para iniciar, pessoal, vocês têm que entender que para ser uma regra de 3, ele tem que trabalhar com no mínimo duas grandezas. Grandezas são informações distintas. Aqui no primeiro exemplo nós temos pães, que é uma grandeza, e reais, que é outra grandeza, certo? Aqui você vai observar o seguinte, ó. No contexto da questão você vai observar assim, ó. 6 pães custam R$2. Logo, 12 pães custam R$4. E aqui a gente vai colocar o quê? Você vai observar que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Aqui saiu de 6 para 12, aqui saiu de 2 para 4. No caso, em matemática, a gente costuma colocar umas flechazinhas apontando para o número maior. Quem é maior? 6 ou 12? 12, né? Então, 12 está em cima ou embaixo? Embaixo. Você coloca essa setinha aqui ao lado, ó, apontando para baixo. Ok? Aonde é que está o maior dos dois aqui? 2 ou 4? 4. 4 está embaixo. Então, você coloca a setinha apontando também para baixo. Quando as duas setinhas, pessoal, apontam para o mesmo lado, tanto faz, as duas apontando para baixo ou as duas apontando para cima, significa dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais, certo? Aqui, ó, duas setinhas para o mesmo lado. Veja mais um exemplo. Aqui nós temos que 12 bananas custam R$4. Logo, 36 custam R$12. Então, ó, daqui para cá, o que aconteceu? 12 e 36, quem é maior? 36. E 4 e 12, quem é maior? 12. Observem que as setinhas apontaram para o mesmo lado. Quando isso acontece, significa dizer que elas são diretamente proporcionais. Estejam atentos a isso, porque através daí que nós conseguimos entender como é que funciona a regra de 3 simples. Agora eu vou mostrar para vocês mais alguns casos com também grandezas, porém nessas daqui acontece que elas são inversamente proporcional. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma cresce, a outra diminui. Isso pode acontecer em quais casos? Vejam só. Imagine a obra de uma casa. Para fazer uma casa, se você contratar 5 pedreiros, eles conseguem fazer a casa em 15 dias. Porém, se você, em vez de contratar 5 pedreiros, contratar 3, eles vão ser menor a quantidade de mão de obra, né? Diminuiu. Quando diminuir a mão de obra, significa dizer que para fazer a mesma casa, vai se precisar de mais dias. Então, ó, quando aqui diminui a quantidade de pedreiros, aumenta a quantidade de dias. Vejam só, quando acontecer isso, ó, entre as setas, 5 e 3, quem é maior? 5, né? Então, aponta para cima. Uma setinha apontando para cima. E aqui, 15 e 25, aponta para baixo. Então, uma para cima e a outra para baixo, significa dizer que elas são inversamente proporcionais. Ok? Informações, quando uma cresce, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra cresce. E assim vai. Veja só aqui, ó. Nessa aqui diz, quanto maior o número de questões erradas, quanto maior o número de erros, menor é a sua nota. Olha só, se você tiver 5 erros, você vai tirar 9. Se você tiver 10 erros, você vai tirar 8. Veja só. Aqui aumentou de 5 para 10 e aqui a nota diminui, ó, de 9 para 8. Ou seja, enquanto aqui está crescendo nesse sentido, ó, né, 5 para 10, aqui vai crescer para cima. Enquanto uma para baixo, a outra cresce para cima. São o quê? Inversamente proporcionais. Aqui eu trouxe um caso de regra de 3 simples para que a gente resolva. Veja só. O primeiro passo, pessoal, é separar as grandezas que está sendo dita na questão. Vamos ler ela para poder entender isso. Diz assim, nesse primeiro exemplo. Com 800 gramas de farinha de trigo, eu e minha irmã fizemos 200 biscoitos. Quantos biscoitos dá para fazer
com 1.800 gramas de farinha de trigo. Veja só. Primeiro, uma das grandezas é as gramas de farinha. E a outra grandeza é o quê? A outra grandeza, a gente vai dizer que é os biscoitos. Veja só, farinha de trigo, as gramas dela aqui, e a outra é os biscoitos. Entendido? Então vamos lá. Com 800 gramas deu para fazer 200 biscoitos. Então coloca aqui, ó, 800 deu para fazer 200 biscoitos. Entendido? Ó, gramas de farinha 800, biscoito 200. Aí a pergunta, quantos biscoitos? Quando ele pergunta quantos biscoitos, ele não sabe quantos biscoitos vai ter, então a gente coloca um X aqui, ó, certo? Dá para fazer com 1.800 gramas de farinha. Veja só. Agora, pessoal, vocês têm duas grandezas e aqui são 4 elementos, onde você tem a informação de 3 deles e falta descobrir a de 1. Primeira observação é, você vai me dizer, com 800 gramas de farinha de trigo dá para fazer 200 biscoitos. Com 1.800 vai dar para fazer mais ou menos biscoito? Óbvio que mais. Então, o número que vai substituir x é maior do que 200. Se o número é maior e está embaixo, a gente aponta a setinha para baixo. Entendido aí, ó? 800 gramas faz 200. 1.800 gramas, óbvio que vai fazer mais. O número que vai substituir x é maior do que 200. E aqui do outro lado, quem é maior? 800 ou 1.800? Claro, 1.800. Aponta para baixo também. Como as duas estão apontando para o mesmo lado, aqui, pessoal, você tem duas grandezas diretamente proporcional. A partir daí, basta você montar, ó, na forma de fração, 800 sobre 1.800. É igual ao que está do outro lado, a 200 sobre x. Primeiramente, para a gente ganhar tempo, pode cortar a quantidade de zeros, né? Ó, um zero por um zero, 2 zeros por 2 zeros. Ficou o quê? 8 em cima, 18 embaixo, aqui 200 e aqui x. Vamos lá. E agora você vai trabalhar com meios por extremos, certo? Que é a multiplicação cruzada. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Ficou só 8, ó, que os zeros estão riscados. Fica 8 vezes x é igual ao quê? A 18 vezes, os 2 zeros estão riscados também, 18 vezes 200. Então fica 8x é igual. Quando você multiplica um número terminado em 00, você pode repetir os 2 zeros e faz 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Então, ó, você tem 8x é igual a 3.600. X é igual a 3.600 dividido por 8. Fazendo essa divisão aqui, continuando aqui do lado, nós teremos 4 vezes 8, 32, sobra 4, 5, 0. Vamos para o próximo exemplo aqui, pessoal. Em uma velocidade de 90 km por hora, um carro faz um percurso em 40 minutos. Se aumentar para 120 km por hora, quanto tempo gastará? Veja só, as informações de grandezas aqui são quilômetros por hora e minutos. Então você coloca, ó, 90 de um lado, 90 km por hora, ele gastou 40 minutos. Se ele andar a 120 por hora, ele vai gastar quanto? Aí você não sabe, chama de x. E agora, pessoal, veja só. Primeiro passo é a gente observar se estão diretamente ou inversamente proporcional. Então, veja só. Se a pessoa andar a 90 km por hora, ele vai fazer uma viagem em 40 minutos. Se ele andar a 120 por hora, ele vai demorar mais ou menos tempo? Como ele aumentou a velocidade por hora, ele vai demorar menos tempo. Então, o número que vai substituir o x aqui é menor do que 40. Logo, o 40 é maior, a setinha vai apontar para cima.
Assim? E aqui, 90 ou 120? 120 é maior, então a setinha aponta para baixo. Como nós sabemos que isso aqui está inversamente proporcional, para que nós trabalhemos a regra de 3, primeiro nós temos que fazer a setinha apontar para o mesmo lado. E como é que faz isso? Veja só. A partir do momento que tu colocar 90 sobre 120 e inverter eles dois aqui, ó, x em cima e 40 embaixo, o que vai acontecer? Aqui ficou do mesmo jeito? Ficou. Está apontando para onde? Para baixo. Assim, ó. Só repetir a mesma coisa. E aqui eu inverti o posicionamento, ó. O x foi para cima e o 40 foi para baixo. A setinha está apontando para cima aqui porque ela está apontando para o lado que está o 40. Mas como o 40 agora veio para baixo, então aponta para baixo. As duas apontando para o mesmo lado, pode iniciar seu cálculo. E aqui, ó, você já pode cortar um zero por um zero e fazer meios por extremos. Ó. Vai ficar como? Vai ficar 12 vezes x é igual a 40 vezes 9. 12 vezes x, 12x, é igual a 0,36, 360. X é igual a 360 dividido por 12. Continuando aqui na frente, x é igual a 360 dividido por 12 vai dar 30. 30 o quê? Minutos, né? 30 minutos é o tempo que vai ser gasto para chegar ao mesmo percurso da primeira viagem. Valeu, pessoal. Até a próxima.